E aí, turma, tudo bem? Olha só, vou gravar aqui um vídeo, não sei se o áudio vai ficar bom, tá? Eu vou chegar mais perto aqui, pera aí. Deixa eu melhorar essa câmera pra gente conversar mais perto. Eu ia fazer um vídeo pra vocês, mas como eu disse, minha mãe tá internada no hospital, tá com risco de sepsis, tá com uma pielonefrite, um risco de sepsemia, vai ser transferida para UTI agora, por isso que eu não gravei esse vídeo, tá? E aí vocês orem por nós aí, a gente está passando um momento de estresse aqui, tá? Mas vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Eu prometi para a Bárbara aí de mandar um vídeo explicando mais sobre fibromialgia e eu vou fazer isso aqui, tá bom? Uma coisa que, alguns pilares sobre fibromialgia que é importante que seja feito, vou ajustar um pouco essa câmera. Então, uma das coisas que é importante a gente saber é o seguinte, tem muita gente que tem muita teoria sobre como é tratar a fibromialgia. Principalmente com essa questão das práticas integrativas, muita gente está aprendendo isso agora, muita gente está cheio de teoria, mas não tem rotina, não tem prática, entende? Uma coisa é a gente, eu li sobre que a fibromialgia melhora muito só com coenzima Q10 e dá e toma, mas na prática mas não tem rotina. Então assim, a gente com toda a humildade, a gente faz isso já há muitos anos, até pela especialidade de acupunturista. O fisioterapeuta especialista em acupuntura já desde o início ele já drena muito esses pacientes, já cai pra gente muito esses casos. Mas eu te confesso que era ineficiente, meu tratamento deixava muito a desejar, melhorava algumas coisas, estabilizava o sono, estabilizava o humor, mas o cansaço, a fadiga, essa polimialgia generalizada melhorava muito pouco, até eu entender como a fibromialgia realmente ela acontece a nível celular, certo? Então aqui, ó, essa é uma célula que eu comprei procurando no Mercado Livre, achei, né? E aí eu explico para o paciente, o maior empoderamento que você pode dar para o seu cliente é o conhecimento. Quando você explica para ele que a fibromialgia, tá? E realmente é fato isso, desde estudem lá o efeito Warburg, que é o Dr. Otto Warburg, que ele explicou como que o câncer, qual que é a fisiopatologia a nível celular do câncer. E as rotas metabólicas, o caminho fisiopatológico que leva ao câncer não é muito diferente do caminho fisiopatológico que leva à fibromialgia. Porque todos eles vão na base, aqui tá certo, todos eles vão na base celular. Aqui nós temos uma célula humana, aqui nós temos a estrutura básica, o citoplasma, aqui o núcleo, lá dentro do material genético, aqui nós temos as organelas citoplasmáticas. Nessas organelas citoplasmáticas nós temos todos como se fossem os órgãos do nosso cérebro. Eu explico para o paciente, olha, aqui é como se fosse a nossa pele, aqui é como se fosse a barriga da célula. Na barriga da célula tem uma estrutura que é extremamente importante. Do mesmo jeito que a gente tem que nos alimentar direito, a gente tem que ter um bom estilo de vida para não contaminar esse ambiente do corpo, as nossas células elas têm também, a nossa saúde é determinada pela saúde das nossas células. As nossas células precisam de 45 nutrientes básicos para fazer a vida girar de forma eficiente. Se a gente come muita tranqueira, não dá os nutrientes certos, acumula muita toxina nesse meio fora das células, que vão sujando esse ambiente celular, o próprio citoplasma também vai se contaminando e a chegada de oxigênio dentro dessas organelas e principalmente na mitocôndria, tá aqui, ó, ator principal, aqui tá, eu tirei lá de dentro da célula, o ator principal da nossa fibromialgia está aqui. Eu explico isso para o nosso paciente, é a mitocôndria. Você só tem paciente cansaço, explica para ele, você tem cansaço, fadiga, porque essa pecinha aqui, que é um órgão da célula, e nós somos formados por 60 a 100 trilhões de células dessa, então nós só temos cansaço porque a produção de energia dentro das nossas células começou a ficar deficiente. E ficou deficiente porque essa pecinha não está funcionando bem. Essa pecinha, que é a nossa mitocôndria, ela produz energia da seguinte forma: a via aeróbica, que é a fosforilação oxidativa, onde eu pego uma molécula de glicose e entrego 36 ATPs, ou a via anaeróbica, que eu pego uma molécula de glicose e entrego só 2 ATPs. E além de entregar só 2 ATPs, eu tenho como subproduto, eu tenho estímulo de um caos metabólico muito radical livre e ácido lático ou lactato, que fica impregnado principalmente nas fibras musculares, que demanda muita energia. Então,
quando a gente, o terapeuta, o médico, o fisioterapeuta, o curandeiro que vai curar esse paciente, só se ele voltar a fazer essa mitocôndria sair da via anaeróbica e voltar para a via aeróbica. Quando, quando nós temos uma produção de oxigênio, de ATP ineficiente, o corpo ele liga uma via compensatória. Aqui nós temos a melhor via, que é a aeróbica, que ela é mais otimizada, e essa via anaeróbica está desligada. Quando começa a baixar muito a produção da via anaeróbica de energia, o corpo aciona um gatilho, aciona uma compensação, que é a via anaeróbica. Aí que a gente começa a morrer, entende? Aí estudem lá o efeito Orbo, que foi prêmio Nobel em Medicina, em 1931, e isso explica, inclusive, esse mecanismo fisiopatológico do câncer, que inclusive é a mesma rota fisiopatológica da fibromialgia. Então, o que nós temos que fazer? Tirar o paciente da rota, tirar o paciente desse caos metabólico, que é a produção, necessitar de acionar a via anaeróbica, e para ele quando ele voltar a produzir oxigênio na via aeróbica, ele desliga essa via, ele para de gerar ácido lático, o músculo para de doer. A hipertermia, que eu vou mostrar para vocês que eu uso, ela ativa o metabolismo, ativa as vias de detoxificação e drena um pouco esse ácido lático, ativa um monte de enzimas no corpo, que é muito bom. Mas nem todo mundo tem essa hipertermia, certo? Existem maneiras, às vezes algumas camas de dormir com hipertermia, que ajuda bastante, tá? Aí eu vou passar um vídeo de hipertermia lá naquele material, para quem comprou o curso vai ter uma aula só de hipertermia no material bônus. Então é o seguinte, é uma das ferramentas. Fibromialgia não é difícil de tratar, mas também não é fácil de tratar, tá? Mas também não é tão difícil assim. Se fizer a coisa certa, todos os nossos pacientes, a gente teve melhora, todos, vou colocar um depoimento aqui. E principalmente, só tivemos um paciente que nós não tivemos uma melhora boa por conta do intestino muito complicado, que a gente não conseguiu. Essa paciente eu indiquei para ela hidrocolonterapia para limpar essa mucosa intestinal, para tirar biofilme, e ela melhorou, depois teve uma queda. Então, olha pessoal, o que eu explico muito é isso. Nossas células precisam de 45 nutrientes básicos, ela não precisa de toxina, a gente tem que limpar esse ambiente celular. Então, eu coloco um comprimido de clorela, um comprimido de espirulina, um comprimido de cúrcuma com piperina, com muita água e limão em jejum. Se o paciente tiver disposição, tiver paciência, ele faz também. Ele pode usar, ao invés da água com limão, um suco verde, mas é um suco verde com pouca fruta, no máximo uma maçã, com muito verde, com muita clorofila, que ativa muito as vias de detoxificação. A clorofila é quelante, certo? Fábio, é só isso? Não. Muitas outras coisas. Aqui nós temos um suplemento que eu uso muito, dependendo da idade, dependendo do exame, que é metilcobalamina, a B6, que é na forma ativa, que é peridoxal 5-fosfato, e metilfolato, que é a vitamina B6, B12 e B9 ativa. A gente pode usar o ADECA, que é a vitamina D, a vitamina A, a D, a K2, MK7 e tocotrienóis, que é um plus de vitamina E. Isso aqui também pode ser usado. Eu tenho aqui está de novo a vitamina D. Eu tenho aqui plantas fitoterápicas, que é a canela de velho, sucupira, o chia amarelo, unha de gato, a Pagófico procundus, que é o arpadol. Mas se você ficar passando muita coisa para o paciente, ele se sente um pouco acuado, ele já está de saco cheio de tomar muito remédio. Se você passar isso para ele, ele vai achar que isso é remédio. Tem outra coisa, a zeólita, que eu uso muito. Por que eu escolhi enxugar um pouco a conduta, até para ser viável, tá? Então, se você convencer o paciente que ele vai ter só saúde se ele limpar a célula, e para ele limpar a célula ele tem que fechar a boca de tranqueiras, ele tem que parar de comer alimento industrializado, só isso você já está ajudando 50%. E quando você entra com clorela, espirulina e cúrcuma e água com limão em grande quantidade em jejum e repete isso às 16 horas, porque é a hora que antes dele entrar para o café, você vai melhorar ele absurdamente. Até quando ele fizer, eu tenho um copo de 700 ml, eu coloco, outra coisa, eu uso também um composto anti-inflamatório, tá? Que é erva baleeira, transagem, canela de velho, açafrão da terra, gengibre, pirapiroba. São coisas que eu uso, mas assim, eu coloco nessa água. Mas vocês não precisam de estudar. A gente tem um conhecimento de fitoterapia que estuda antes de formar, tem mais de 20 anos, eu me formei há 21 anos. Então assim, se por cursar medicina chinesa eu sempre tive interesse nessas outras questões.
Mas a gente tem que esquecer o objetivo. A clorela e a espirulina são bombas nutricionais, então ela resume muito, fica a conduta enxuta e fala que um paciente, olha, é o primeiro passo. E a cúrcuma com a piperina, cúrcuma 500mg, piperina 5mg. Prescreve lá 60 cápsulas, uma cápsula 2 vezes ao dia, em jejum e às 16 horas. Isso faz a conduta ficar enxuta, certo? Agora, porque provavelmente esse paciente fibromialgia que chega pra gente, ele já tem ali, já foi pedido exame, já viram que a vitamina D3 dele está baixa. Agora, se a vitamina D3 dele estiver baixa, aí a gente precisa de intervir, certo? Precisa de intervir porque a vitamina D3 ela também tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação que ativa muito o nosso sistema imune. Então lembra, o paciente fibromialgico, ele tem disfunção mitocondrial, a produção de ATP dele baixou, porque ele deixou caótico o ambiente celular, não chegava mais oxigênio dentro da célula, o excesso de toxinas tanto fora da célula, que a teoria de Pischinger também, que está dentro do conceito de fibromialgia. Pessoal, aprender fibromialgia é um curso à parte, mas eu estou tentando enxugar para vocês aqui, porque para a gente poder entender. Então, as toxinas que ficam no ambiente, entre as células e dentro do citoplasma, que atrapalham a chegada de oxigênio dentro da mitocôndria, nas cristas mitocondriais e a produção de ATP. E é a partir disso que nós temos que mudar o sistema. E se o paciente entender que isso é possível de fazer, e hoje nós temos vários casos tratados, então me dá mais segurança e mais autoestima para falar isso para os meus pacientes, que eu tenho casos de sucesso aqui. Já aconteceu o caso, como é um tratamento de 6 meses que eu faço aqui, eu dou até telefone de outros pacientes que já se trataram aqui, que estão em tratamento. Entende? Eu faço isso com maior naturalidade. Falo assim, olha, nós temos alguns pacientes que são 6 meses de comprometimento, então é super natural que você ligue, troque ideia com alguém sem problema nenhum, Então, hoje nós temos aqui, desde mais de 10 anos já com essa visão da terapia ortomolecular, a gente descobriu, né, eu tenho materiais ali fantásticos, eu tenho um livro fantástico, eu vou tirar a página dele falando só fibromialgia, chama o que o seu médico não sabe sobre suplementos pode estar matando você, alguma coisa nesse sentido. Ele tem um capítulo só sobre fibromialgia que é maravilhoso. E ter essa célula é importante, tá bom? Então é isso aí. Clorela, espirulina, cúrcuma com piperina em jejum com muita água e limão. Muita água com um limão grande ou 2 médios. Repete isso às 16 horas com mais com a cápsula de 500mg de clorela, uma cápsula de 500mg de espirulina, uma cúrcuma com a piperina, mais um baldão de água, 500 a 700 ml, com muito limão, tá bom? Fábio, o paciente tem medo de limão, vai quebrando essa resistência, começa com meio limão, o limão ele é ótimo para limpar terreno biológico. Isso, pessoal, é a maneira barata e simples de fazer, tá bom? Pegue algum paciente, seja amigo seu, faça esse teste, motiva ele primeiro, se não motivar é difícil. Como meus pacientes pagam caro para vir aqui, naturalmente eu já seleciono os pacientes que não estão motivados, quem está pagando teoricamente está mais motivado, certo? Então é o seguinte, eu começo com a conduta enxuta, depois existem suplementos mais específicos para isso, mas o paciente já dá uma melhorada, eu passo, alguns chegam chorando aqui, eu vou pôr um depoimento aqui de uma paciente que eu dei alta há 15 dias atrás, ou há um mês atrás, não sei, eles chegam chorando, não aguentam muita informação, então eu dou essa primeira limpada, o paciente dá uma levantada, até porque o principal eu não falei. Nós que estamos no curso, vocês que estão no curso de ozônio, aí na mentoria de ozônio, qual que é o principal aliado nosso? A ozonoterapia retal. A ozonoterapia retal ela funciona muito porque ela estimula a produção de ATP a nível mitocondrial. E ela estimula também as vias de detoxificação, melhora a reologia sanguínea, melhora as células imunológicas, as enzimas antioxidantes, superóxido mutase, catalase, glutationa peroxidase. Um paciente fibromialgico, ele é um paciente por si só imunodeprimido. Então a gente tem que blindar esse paciente para ele não aparecer outras coisas aqui. E na sua essência, quando você otimiza, melhora a mitocondrial, você está tirando esse paciente numa rota de colisão com doenças muito mais graves. Diabetes tipo 2, pode ser gatilho para doenças autoimunes, tá? Porque fibromialgia não é autoimune, tá bom, pessoal? Fibromialgia é um sintoma de que alguma coisa aqui vai mal. E esse alguma coisa, vocês sabem o que é, tá bom? E deixa eu ver o que mais.
outros sistemas de órgãos podem estar prejudicados. A tireoide, e se vocês estudarem lá, hipotireoidismo subclínico, sintomas, vocês vão perceberem que parece muito cansaço, né? Dificuldade de emagrecer, queda de cabelo, unhas fracas, intolerância ao frio. É muito comum de aparecer esses sintomas no paciente fibromialgia. E a outra síndrome que pode estar embutida nesse guarda-chuva da fibromialgia é a fadiga adrenal, entende? A fadiga adrenal, que também causa esse cansaço. Já está muito... Esse paciente com fadiga adrenal é aquele paciente que piora muito quando ele tem um estresse emocional, ou ele briga lá no trabalho, ele tem uma discussão com o filho, aí a dor piora muito. Então, mas eu não quero complicar muito, porque o vídeo já ficou muito grande, tá? É só um socorro para a Bárbara aí que vai começar a tratar, e para outros colegas. Me fale aqui se esse vídeo ajudou, tá bom? Eu vou pôr ele só para vocês, vou colocar ele como não listado no YouTube e vou compartilhar aí, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente começa de uma maneira mais simples, porque você pode passar, não adianta você passar um monte de suplementos, tá aqui a mesa cheia de suplementos aqui, ó, não adianta você passar um monte de suplementos e o paciente não vai ter adesão.